Bem-vindos ao canal Conhecimento em Minutos. Continue estimulando seu cérebro. Preparados? Então vamos começar. Qual desses liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico? Estreito de Bósforo? Canal da Mancha? Estreito de Hormuz? Ou Canal de Suez? Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é uma estreita passagem marítima localizada entre o Irã e a Península Arábica. É a única rota marítima que conecta o Golfo Pérsico, região rica em reservas de petróleo, ao Oceano Índico. Devido à sua importância econômica, o Estreito de Hormuz é uma das vias marítimas mais movimentadas do mundo, com um volume enorme de petroleiros transitando pela região. Como morreu o filósofo grego Sócrates? Decapitado? Eletrocutado? Enforcado? Ou envenenado? Envenenado. A forma de execução escolhida para o filósofo grego foi a ingestão de cicuta, uma planta venenosa. Essa forma de morte foi determinada após seu julgamento e condenação em Atenas, por acusações como corromper a dízima periódica e não reconhecer os deuses da cidade. Qual dessas frações é uma dízima periódica? 1/5, 1/3, 1/4 ou meio? Um terço. Dos exemplos apresentados, a fração que, ao ser convertida em número decimal, resulta em uma dízima periódica é 1/3. O que é um jassanã? Árvore, cobra, ave ou fruta? Ave. O jassanã é uma ave adaptada à vida aquática, com características únicas que a tornam uma espécie fascinante. Sua beleza e comportamento peculiar a tornam uma ave bastante apreciada por observadores de aves. No olho humano, onde as imagens são projetadas? Na íris? No cristalino? No nervo óptico? Ou na retina? Na retina. A retina é a tela onde as imagens são projetadas dentro do olho humano. É lá que a luz é transformada em sinais elétricos que são enviados ao cérebro para serem interpretados como a visão. Qual dessas frutas tem o mesmo nome da capital de um país? Manga? Damasco? Pera? Ou morango? Damasco. Damasco, a capital da Síria, é uma das cidades habitadas continuamente mais antigas do mundo, com uma história que se estende por mais de 5.000 anos. Essa rica história é refletida em sua arquitetura, cultura e tradição. Nos últimos anos, Damasco e a Síria como um todo enfrentaram um conflito civil que causou grande destruição e sofrimento. Apesar dos desafios, a cidade mantém sua resiliência e busca reconstruir seu rico patrimônio. Qual desses desenvolveu a teoria da falseabilidade? Novoselov, Thomas Kuhn, Jay ou Karl Popper? Karl Popper.
Karl Popper foi um filósofo da ciência austríaco que, na década de 1930, propôs o conceito de falseabilidade como um critério para demarcar o que é científico do que não é. A falseabilidade ou refutabilidade é a ideia de que uma teoria científica deve ser capaz de ser provada falsa. Em outras palavras, uma teoria só pode ser considerada científica se houver a possibilidade de realizar um experimento ou observação que a contradiga. Qual é a parte da física que estuda o equilíbrio dos líquidos e dos gases sujeitos à ação da gravidade? Hidrofobia? Hidrologia? Hidrostática? Ou hidrografia? Hidrostática. A hidrostática é a área da física que se dedica a entender como os líquidos se comportam quando estão parados e sob a influência da gravidade. Ela é fundamental para diversas áreas, como engenharia, meteorologia e oceanografia. Qual é a conjugação do verbo vir na primeira pessoa do singular do presente do indicativo? Vindo, vinha, vens ou venho? Venho. Quando você quer dizer que está realizando a ação de vir no momento presente e se referindo a si mesmo, a forma correta é venho. Quais os estados físicos encontrados no ponto de ebulição de uma substância? Líquido e gasoso? Somente líquido? Somente sólido? Ou somente gasoso? Líquido e gasoso. No ponto de ebulição de uma substância, encontramos os estados líquido e gasoso. A substância ainda existe em estado líquido enquanto está sendo aquecida até o ponto de ebulição. Ao atingir o ponto de ebulição, as partículas da substância ganham energia suficiente para vencer as forças de atração entre elas e passam do estado líquido para o gasoso, formando bolhas de vapor no interior do líquido. Como se chama a arte de empalhar animais? Empalhodermia? Taxidermia? Paleontologia? Ou taquicardia? Taxidermia. A taxidermia é uma técnica que consiste em preservar a pele de animais mortos e montá-la em uma forma artificial, dando a impressão de que o animal ainda está vivo. É uma prática comum em museus, coleções particulares e até mesmo em decorações. Que tipo de animal é a enguia verdadeira? Aracnídeo? Molusco? Peixe? Ou crustáceo? Peixe. A enguia é um peixe actinopterígeo da ordem Anguilliformes e da família Anguillida. Caracteriza-se por ter um corpo serpentiforme, cilíndrico na parte anterior e comprido na parte posterior, estreitando-se na região caudal. A cabeça é larga e no focinho evidenciam-se orifícios nasais em forma de tubo, olhos pequenos e redondos. Qual o nome da ciência que estuda os brasões? Alografia? Holografia? Agiologia? Ou heráldica? Heráldica. Heráldica é a ciência que estuda os brasões de armas, suas regras de construção e suas origens.
Ela se dedica à descrição, classificação e interpretação dos elementos que compõem um brasão, como as cores, as figuras e os símbolos utilizados. Entre quais estados brasileiros fica a Chapada do Araripe? Tocantins e Goiás? Roraima e Amazonas? Piauí, Pernambuco e Ceará? Ou Pará e Rondônia? Piauí, Pernambuco e Ceará. A Chapada do Araripe é um planalto com cerca de 160 quilômetros de extensão na direção leste-oeste e 30 a 50 quilômetros na direção norte-sul. A região é conhecida como um oásis do sertão, pois, apesar de ser predominantemente de caatinga, possui diversas nascentes de água. É um sítio paleontológico com 9 sítios que abrigam fósseis de dinossauros, pterossauros, peixes e insetos. A região também possui diversas nascentes e cachoeiras, além de trilhas para caminhadas, trek e mountain bike. Como se chama o tipo de desenvolvimento que passa pelos estágios de ovo, lagarta, pupa e adulto? Partenogenético, holometábolo, ametábolo ou neotenia? Holometábolo. Holometábolo é o termo utilizado para descrever o tipo de desenvolvimento de insetos que passam por uma metamorfose completa, com fases distintas e bem definidas: ovo, larva, pupa, crisálida e adulto. Qual é o instrumento usado para medir a velocidade dos ventos? Dinamômetro, termômetro, barômetro ou anemômetro? Anemômetro. O anemômetro é um instrumento fundamental para medir a velocidade do vento. Ele é utilizado em diversas áreas, como meteorologia, energia eólica, aviação, construção civil e agricultura. Qual desses é o aracnídeo peçonhento que não injeta o veneno através das quelíceras? Cravo, opilião, aranha ou escorpião? Opilião. Apesar de terem aparência similar a aranhas e serem frequentemente confundidos com elas, os opiliões não possuem glândulas de veneno e, consequentemente, não injetam veneno através das quelíceras. Suas quelíceras são utilizadas principalmente para capturar e manipular o alimento. Quem foi o responsável pela criação da Guarda Nacional em 1831? José Bonifácio? Frei Caneca? Diogo Antônio Feijó? Ou Cipriano Barata? Diogo Antônio Feijó. A criação da Guarda Nacional em 1831 foi atribuída a Diogo Antônio Feijó. Ele era o ministro da Justiça no período regencial e um dos principais responsáveis pela organização e implementação dessa força militar. Qual desses é o autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma e os Brusundangas? Jorge Amado, Lima Barreto, Machado de Assis ou José de Alencar? Lima Barreto. Lima Barreto é o autor das obras Triste Fim de Policarpo Quaresma e os Brusundangas.
Essas obras são consideradas clássicos da literatura brasileira e são conhecidas por suas críticas sociais e pelo humor irônico. Qual desses elementos não é encontrado na célula humana? Clorofila? Complexo de Golgi? Lisossomo? Ou citoplasma? Clorofila. A clorofila, por estar diretamente ligada ao processo de fotossíntese, é exclusiva de células vegetais e de algas, não sendo encontrada em células animais como as nossas. E aí, gostou do vídeo? Então, dê um like para a gente. Aproveita e se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos que serão lançados brevemente. Obrigada!